Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus, estamos começando mais um podcast. Deus abençoe você que tem nos acompanhado, que tem insistido nesse trabalho, né? Tem investido o seu tempo nesse nosso podcast. Desde já a gente pede para que você continue compartilhando, né? Seguindo as nossas redes sociais, se inscrevendo no canal e mandando para outras pessoas, que quando você faz isso o YouTube entende, manda para as demais e assim o nosso conteúdo se torna relevante para as pessoas que precisam de fato. Hoje a gente está recebendo aqui o meu irmão em Cristo, meu amigo pessoal, padrinho de casamento, meu parceiro, meu brother, Eduardo. Eduardo, muito obrigado por ter aceitado esse convite, é um prazer receber você aqui. Amém. O prazer é meu de estar aqui. Hoje, pela segunda vez, hoje como entrevistado, estou contente de estar aqui, Pablo. Pablo é um amigo particular, um amigo pessoal da gente, toda a sua família, então me sinto honrado, quero glorificar a Deus. Primeiramente, agradecer por essa oportunidade de estar aqui e que o Senhor venha falar conosco nessa noite. Amém. Eduardo, antes da gente entrar no tema, conta pra gente quem é o Eduardo, onde o Eduardo nasceu, onde o Eduardo se converteu. Conta pra gente um pouquinho da sua história aí. Eu, Pablo, me converti aos 26 anos. Assim como a grande maioria, não vim de um berço evangélico, aceitei Jesus aos 26 anos e sou grato a Deus porque essa graça um dia me alcançou. Congrego ali no bairro de Santa Luzia, nós somos de Guará, Tinguetá, congregamos na Igreja Assembleia de Deus, do Ministério do Belém, e eu sou pai de duas meninas abençoadas, filhas lindas, e sou alguém assim que me considero que tive um encontro com Jesus. Bebeu da água. Amém. Aceitou essa graça que hoje é o tema que a gente vai discutir hoje. Maravilhosa graça. Du, e aí? Que graça é essa? Vamos caminhar pela Bíblia, eu tenho certeza que vai ser um assunto de grande valia para nós. Que graça é essa? Pablo, confesso que quando a gente fala essa palavra graça, logo já vem na nossa mente um favor, né? Ou seja, a graça, ela significa um favor que alguém não merece. E obviamente quando a gente fala sobre graça, a gente já associa a salvação, né? Essa grande graça que nós recebemos através de Cristo, da sua morte redentora, a sua morte salvífica, né? Na cruz do Calvário, ou seja, esse dom gratuito, ou seja, a graça é isso, é um favor merecido. E a gente associa a salvação, essa graça, como uma salvação. E eu confesso, Pablo, que quando você me passou o tema, eu vou falar um pouco dessa graça, mas quando eu vejo a palavra graça, eu não associo ela somente a essa tão grande salvação, né? Ou seja, a obra redentora de Cristo, quando nós recebemos ela mediante a fé em Cristo, né? Que é a grande salvação, a grande graça. Mas eu, meditando um pouco, eu pude entender que a graça, ela está em todos os momentos da nossa vida. Ou seja, desde quando nós acordamos, quando nós deitamos, eu vejo a graça de Deus na natureza. Então eu quero aqui, nessa conversa, falar dessa graça em todos os momentos, esfera da nossa vida. Capítulo 12, segunda carta de Paulo aos Coríntios, o versículo 9 vai dizer assim: E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É interessante que quando eu fiquei falando e pensando, eu queria falar um pouco sobre a graça, né? Como eu disse, logo já vem fala sobre a graça redentora, a graça salvífica, né? A graça, o dom de Deus, e logo vem na mente, porque isso é natural, vem na nossa mente, mas daí depois o Espírito Santo foi falando, não, fala sobre a graça de Deus,
em todos os momentos. E veio essa história de Paulo conhecido, porque me chamou a atenção, porque é uma palavra dada do Senhor a Paulo, aonde o Senhor frisa bastante o versículo que eu li, e num dos momentos mais difíceis, se é que podemos dizer assim, da vida de Paulo, aonde ele está passando uma humilhação, um sofrimento, uma dor, uma calúnia, uma humilhação, né? Ele ora ao Senhor, e num desses momentos, a primeira palavra que Jesus vai falar para ele, depois de 3 vezes ele ora, é uma palavra objetiva. Jesus olha para ele: a minha graça basta, ou a minha graça te basta. E isso eu fiquei pensando, né? Por que o Senhor falou isso para Paulo, num daqueles momentos talvez que ele mais precisava de um socorro, de uma ajuda, de uma providência? Sim. E o Senhor olha para ele: a minha graça basta. Eu achei forte essa palavra, porque é como se o Senhor tivesse dizendo: a minha graça é o suficiente. O que Deus estava dizendo para Paulo era nada mais, nada menos do que nada do que você fez até hoje te fez merecer isso. Ou Exatamente. seja, o que eu já dei para você é isso, é de graça. Agora receba esse espinho na carne aí, Isso. E a minha graça te basta. É dessa forma. Ou seja, você tá querendo muito, Paulo. Você tá, sabe? Eu já orei, você já orou 2 vezes, eu não te respondi, já era pra você ter parado de orar. Mas a 3ª vez que você ora, eu vou te dar uma resposta. A minha graça te basta. Ou seja, você nem merecia, mas o meu amor te abraçou. É forte. Você nem merecia, mas a minha graça já te envolveu. E você nem percebeu isso, né? E às vezes, se a gente olhar para a nossa vida, a gente vê isso, né? A gente vê o que a gente enfrentou aí em 2019, 2020, pandemia, quanta coisa aconteceu e a gente está de pé aqui até hoje. O inimigo se levantou, tanta coisa, quantas pessoas se foram e a gente está de pé e a gente permaneceu. Verdade. Jesus nos deu vitória, por quê? Porque a graça dele nos bastou. Eu achei forte, Pablo, essa palavra graça me basta, porque se a gente fazer um pouco passado de Paulo, até conhecido como Saulo, quem era? Ele era alguém, se estudar um pouco, né? A gente vai ver a história, era alguém que perseguia os cristãos, é alguém que consentiu na morte de alguns cristãos, era alguém que maltratava os cristãos. Então, ou seja, foi o que você falou. Quem era ele? Ou seja, ele merecia o quê? Ele merecia o que eu e você merecíamos. Nós éramos inimigos de Deus, ele merecia a morte. Exatamente. Porque a Bíblia vai dizer que ele consentiu-se na morte de algum cristão, ele tinha prazer em maltratar os cristãos, ou seja, o povo de Deus. Ou seja, agora ele se converte, então ele acha, pronto, eu orei, ele vai me responder, o Senhor tem que fazer, não. Porque, aliás, o tempo que eu passei estudando, né, se tornou um nível tão grande que se eu orar, Deus vai fazer aquilo que eu quero. E nem sempre é assim. Não. Hoje em dia está tendo uma distorção eu acho interessante a gente falar sobre isso aqui, porque hoje em dia tem muita gente que está tentando, né, que se coloca Deus na parede, né, e trazendo à memória coisas que já fez para Deus, e Deus não precisa disso. Deus não se deixa colocar na parede. Não, Deus é mistério, Deus é além dessas coisas. Não há nada que eu faça que atraia tanto a atenção de Deus. Deus nos amou e pronto. Não há nada que eu faça para Ele me amar mais. Não há nada que eu faça para Ele me amar mais do que outra pessoa. Não é assim, né? Hoje em dia a gente está tendo uma distorção em relação a isso. Ninguém coloca Deus na parede. Não. É tudo graça. Tudo pela graça. Haja vista no contexto que dá a entender, tudo leva a crer que foi o próprio Paulo que viu coisas inefáveis, né? Sim. Foi arrebatado até o 3º céu. Que privilégio. Então eu vejo que é um jeitinho que Deus permitiu para ele dar como você está falando, dar uma segurada, vamos dizer assim, baixar a bolinha. Ou seja, você está estufadinho demais, Paulo. Calma, dá uma segurada. Isso, tanto que ele próprio. E tem hora que Deus faz isso com a gente, né? Geralmente os camaradas que passam aí 10,
15 anos estudando aí, você acha o semideus. Então, e ele próprio depois fala, né? Para que não me exaltasse das excelências revelações, foi-me dado, ou seja, o espinho na carne, ou seja, era Deus dizendo para ele assim, ó, levei você lá, você viu lá, mas eu segura aí, porque você não é a última bolacha do pacote. Sua bexiguinha tá muito cheia, e para cada bexiguinha cheia eu tenho um espinho. É forte, é tremendo, é um tema, como que você colocou, é um tema lindo, é um tema forte, é um tema que vai falar bastante conosco. E é interessante, Pablo, eu não sei se vai dar tempo, talvez fica à vontade. Tempo não dá, mas assim, eu pontuei assim, algumas coisas aqui dentro do texto para falar um pouco dessa graça, né? Eu quero falar da graça que nos ajuda, ou seja, a graça que nós precisamos para este momento, né? E eu pontuei alguma coisa aqui, e eu quero falar um pouco, ou seja, da graça capacitadora. E para falar sobre a graça capacitadora, tá logo no versículo 7. Você repara no texto que Paulo, ele vai dizer assim, foi-me dado um espinho na carne. Ele orou e depois, em uma das suas indagações, ele fala, foi-me dado um espinho na carne. Ele não pediu, eu não pedi, ou seja, ele não pediu, ninguém pede um espinho na carne, né? A gente pede bênção, a gente pede vitória, a gente pede coisas boas. Quem vai pedir um espinho na carne? Então ele não pediu, mas foi-lhe dado um espinho na carne. E é interessante isso, que quando Deus permite, ou seja, ele receber esse espinho na carne, obviamente que Deus já tinha dado a ele uma graça capacitadora para suportar aquele espinho. Eu vejo que antes mesmo dele receber, ele já tinha recebido essa graça que o capacitaria a suportar aquele espinho. Senão, eu acho que Deus não permitiria isso. Sim. E para falar um pouco dessa graça capacitadora, na vida de Paulo, agora eu abranjo a nossa vida. Ou seja, nós não fazemos algo porque nós somos bons, ou porque nós merecemos, ou porque nós somos a últimas pessoas a fazer, ou porque Deus não tinha ninguém, por isso que não. Nós recebemos uma graça de Deus que nos capacita a fazer algo para Ele. E eu acho que é interessante, eu fiz questão de dizer, colocar como primeiro, essa graça capacitadora. Ou seja, se você faz algo para o reino, você faz algo para o Senhor, não é porque você é um privilegiado, ou porque você é bom o suficiente, ou porque você tem uma boa oratória, ou você tem um bom conhecimento. Não. Você só faz algo para o reino porque a graça dele te capacita. Porque se não for a graça, não tem palavra, né, Du? Se não for a graça para me capacitar nesses momentos, eu posso chegar no pecador e ainda correr o risco de apanhar. Como aconteceu no livro de Atos, né? Alguns dos que eram filho de crente ainda. É a graça que vai fazer a diferença, né? É a graça que vai dar direção, que vai dar palavra, que vai me fazer lembrar daquilo que cavei, que estudei, para inserir no coração de outras pessoas. É a graça que faz a diferença, né? Quando o Senhor nos dá uma palavra e a gente ministra, a gente tem êxito, né? Já aconteceu. A maioria dos pregadores, às vezes a gente olhando, como que eu consegui falar para aquela quantidade de pessoas? É a graça. Nossa, não parece eu falando, porque eu não tenho terceiro colegial. Eu vim de uma família simples, alguns, né, que ministram, que tem chamado, alguns veio de presídio, alguns veio eram pessoas presas, alguns não sabem falar o português direito. E quando sobe em cima do púlpito, começa a falar,
para doutores, para pessoas letradas, e ela começa a ter êxodo naquilo ali, ela começa uma eloquência, a ser... né? Que parece que passou períodos estudando, isso, né? onde a gente olha assim, a gente analisa assim, como que eu consegui? É isso aí. Não é que você conseguiu, foi uma graça de Deus que o capacitou para fazer algo pro reino. Então, não tem a ver com a gente, né? Não. Tem pessoas que podem passar um período longo da sua vida estudando, né? Debruçado em livros, mas se não tiver graça, de nada vai adiantar, né? Não vai fluir, não vai acontecer, né? Não vai... Se a pessoa não entender de fato que ela precisa dessa graça para auxiliar, é como um pastor para liderar o rebanho, né? Como um líder para mostrar o caminho, né? Como o próprio pregador que prega a palavra precisa ter graça, precisa ser acompanhado com a graça, precisa entender que é a graça que faz tudo e não ele. Não, por isso que a palavra de Deus diz, crescer na graça e no conhecimento, né? Então isso é muito importante. Eu vejo assim, para realizar, eu coloco todas as tarefas pro reino. Se aprofunda, estuda, leia, se dedica, faça tudo o que você puder fazer, mas pelo amor de Deus, não deixa a graça, porque senão você fica um filósofo. Oséias diz, né? Tem crescer na graça e no conhecimento. A graça vem primeiro, né? A graça vem primeiro. Se eu tiver a paixão por ele, ao nível da minha performance, eu acho que as duas conseguem andar juntas, né? Agora, se eu tiver um alto nível, mas não tiver graça, não tiver uma paixão profunda por ele, de nada vai adiantar, não vai tirar resultado nenhum. Isso, a graça, Pablo, ela faz a diferença. Você repara para você ver, pode um levita, um cantor cantar um hino sem a graça. Ele pode ter uma melodia, um toque, uma voz boa, ele canta, ele vai fazer tudo que ele fez, ele ensaiou, que é o correto, mas se ele não tiver a graça, ele canta. Pode o outro irmão, outra irmãzinha lá cantar o mesmo hino, com a mesma letra, a mesma melodia, e o ambiente muda. E alguém pergunta assim, mas esse Bertano acabou de louvar, não sei, não aconteceu nada, parece que ninguém derramou uma lágrima, parece que o negócio ficou, não passou daqui. Agora veio aquela mesma irmãzinha, naquela simplicidade dela, com a mesma nota, usou a mesma palavra. O que aconteceu? Parece que o clima do culto mudou, parece que o céu desceu, alguma coisa aconteceu. Daí alguém vai perguntar, mas por quê? O que é isso? A gente, pentecostal, que crê, a gente diz que isso é graça, isso é o poder de Deus. A gente associa isso sobre a unção capacitadora, ou seja, isso faz a diferença. Isso te leva a lugares que aonde a graça te leva a lugares aonde talvez que você jamais, só com o seu conhecimento, você poderia chegar. Então, ao poder da maravilhosa graça. E a graça, Dô, como é que foi a sua experiência? Conta pra gente aí, que graça é essa, né, que te alcançou? Como é que foi esse encontro com essa graça? Pablo, a graça, essa graça de Deus, eu encontrei ela quando eu aceitei a Cristo, né? Ou seja, essa graça redentora que eu recebi através de Cristo, né? Ou seja, a graça redentora, salvífica, a graça de Jesus, ou seja, aquilo que eu não merecia. E quando eu recebi essa graça, eu não deixei ela. Hoje eu tenho que viver com essa graça. Então, eu procuro, como eu coloquei aqui no começo, a viver, a andar com essa graça. Eu preciso dessa graça, a viver com essa graça. E como é que foi os primeiros contatos do quem pregou, quem falou, quem ensinou, quem mostrou o caminho, até você ter um encontro de fato? Como é que foi esse contato? Quem te falou sobre a graça? Fala pra gente aí. Essa graça um dia, ela me alcançou, né? Foi num dia na casa de um jovem, um amigo meu,
aonde eles tinham se convertido, e eu, vamos dizer, caí na besteira, entre aspas, de sentar ali com eles, ficar com eles. Eles estavam ouvindo uma pregação há 16 anos atrás, eram as pregações de CDs, né? Tava muito em alta. Eram amigos do mundo? Era amigos daí do se mundo que se converteram. Ficou só você. Ficou só eu não perdi o contato com eles. E eu já sentia o vazio, já sentia aquela necessidade em preencher. E eu sentei para conversar com ele, aliás, esses meninos. É interessante isso aí que você falou agora, desculpa até te interromper, porque você falou sobre a respeito de um vazio que você sentia. Ou seja, você viu aqueles jovens todos preenchidos com o quê? Com essa graça. E dentro de você ainda existia esse vazio. E é isso, porque é interessante falar, porque talvez tenham pessoas ouvindo a gente que de fato sintam esse vazio dentro do coração. E eu acho interessante que um escritor filósofo diz assim, ó, que dentro de cada homem existe um vazio do tamanho de Deus. Eu entender que eu preciso de um ser que me preenche. Porque sozinho eu vou me tornar inútil, fútil. Eu vou sobreviver neste mundo. Agora, quando eu entendo que eu tenho um vazio, que Ele preenche, quando eu dou esse acesso, Jesus disse, eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou entrar e vou preencher todo esse vazio. Exatamente. Porque a pessoa no mundo tem esse vazio, tem essa necessidade, né, de se preencher. É por isso que vai buscar em outras coisas. Isso. É por isso que vai tentar, né, alimentar o seu ego, buscar em festas, em baladas e coisas, e bebidas e drogas. Não dá o braço a torcer. Exatamente. Na verdade, o preenchimento não está nisso. Isso. E eles não dão o braço a torcer porque camufla, né? Mas naquele dia eu nem imaginava, mas eu ouvi ali o CD daquelas pregações daqueles amigos meus, e eles começaram a falar, e uma coisa que me chamou a atenção, que eles tiveram a hora certa, o momento certo. Isso é muito importante, Pablo, porque não lançaram pérolas aos porcos, não falaram por falar. Não te discriminaram, não deixaram amizade, não precisou disso, né? Isso, não precisou. A graça faz pelo isso. Contrário. Eles uma coisa que me chamou a atenção, esse amigo meu, o nome dele é o Jonas Wallace, eles são um amigo meu até hoje. Eles olharam dentro do meu olho no momento, Paulo, e eles olharam e falaram assim, Jesus pode mudar a sua vida. Jesus pode trazer paz para o seu coração. Mas eles falaram, tinha um peso na voz quando eles falavam, ou quando eles falaram assim, que aquilo lá começou a entrar e as lágrimas começaram a descer. Ou seja, eu tentei de segurar, tentei disfarçar aquela coisa toda, mas tinha graça quando eles falavam. Aleluia. Não era aquele negócio de cumprir tabela, não era aquele negócio assim, sabe? Jesus te ama, aquele negócio, você sabe? Percebeu que eles estavam vivendo aquilo que eles queriam despejar em você, né? E eu senti aquilo ali foi da minha alma. Daí chegou um momento que eu me derramei, falei, verdade, eu não tô aguentando mais. E eu comecei a chorar. Eu, que era um dos piores da turma, comecei a chorar. E um daqueles meninos falou assim, você não precisa ir na igreja agora não, só aceita ele aqui. Olha a graça. Você já está aceitando. A ousadia que a graça dá, né, Lu? Você não precisa fazer isso, fazer aquilo. Não, se você se arrepender agora, nesse momento aqui... Jesus está disponível para você hoje também, né? Foi uma coisa assim que eu chorei ali naquele momento, me arrependi. E naquele momento, a graça salvadora, redentora, salvífica de Cristo, ou seja, esse favor, pegou todos os meus pecados, ou seja, jogou no mar do esquecimento. Aleluia. Então, assim, a minha primeira experiência com a graça foi nisso, foi em lágrimas. Ou seja, isso é uma das primeiras evidências do arrependimento. Quando as genuíno. Lágrimas veio, você tenta segurar, mas ela
constrange, ela bem toca. Isso é lindo, né? Porque tem pessoas que estão no mundo, que se acham indignas, né? Às vezes até olha para dentro de si e fala assim, não tem mais jeito para mim não. Tem pessoas que já até se entregam, né, a essa vida, dizendo assim, eu vou terminar meus dias. Ou tem pessoas que vai além ainda, né? Eu vou usar a última droga aqui, vou dar cabo da minha vida. E é para esse tipo de pessoa que Cristo se revela, né? Se revela. É para esse tipo de pessoas que, quando todo mundo tá olhando, tá dizendo assim, não tem mais esperança, não tem mais expectativa, né? Aliás, pecou, errou. Trouxemos aqui, a lei diz que é para matar, que é para morrer, né? Que não merece, daí a graça vem. A graça vem. E alguns não entendem isso, às vezes chega a não entender, no ponto de dizer assim, mas como que pode? Eu era inimigo de Deus, até ontem eu fiz isso, fiz aquilo, você não sabe o meu passado, você não sabe o que eu fiz, você não sabe o que eu penso, você não sabe o grau dos meus pecados, e como que você vem falar pra mim que eu tenho que sofrer, eu tenho que fazer alguma coisa pra me merecer? O problema tá nisso. Eu tenho que pagar, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão... Não, daí a gente fala, não, já foi pago. Ou seja, você não merece mesmo, mas já foi pago. Ou seja, a graça de Deus que você precisa, somente aceita essa graça. Então, o problema de algumas pessoas é não entender o poder dessa maravilhosa graça. E o poder que ela causa, né, em pessoas que estão de fora vendo também. Uma vez alguém olhou para mim e disse assim, rapaz, na igreja só tem ex isso, ex aquilo. É a graça, né? É a graça. A graça faz isso, né, pessoas que não têm nenhuma expectativa de vida, desesperançosas. Jesus vem dar um banho de misericórdia. E as pessoas estão olhando, estão dizendo assim, rapaz, achei que isso aí não ia muito longe. Achei que isso aí não ia passar nem os 18, 19 anos. Olha aí. Olha o homem que se tornou, tá com uma família bonita. É a graça. Olha essa moça que eu olhei um dia pra ela assim e não dei expectativa de vida nenhuma pra ela. Olha, construiu família, Deus abençoou ela com o marido, casou, tá feliz, tá bem. O que é isso? Isso é a graça. Isso é a graça. É isso que a sociedade que ainda não conhece, não entende, né? O poder transformador da graça, que nem eu coloquei. Nós recebemos essa graça, esse dom, esse favor merecido, que é a grande salvação. Depois nós passamos a viver debaixo dessa graça. E é o que muita gente não entende, né? Que às vezes tem pessoas que estão dentro da casa de Deus e ainda não experimentaram dessa graça, né? Eu vou até mais além, porque tem pessoas que são crentes, né, que cresceram dentro da igreja e nunca tiveram encontro com Cristo. Estão perdendo tempo, passando tempo, mas não se envolve com Cristo, que eles vêm, acreditam que só pelo fato de eu vir para a igreja, acho que isso me dá direito à salvação. Ou só pelo fato de eu vir e cumprir todos os ritos da igreja, isso me dá direito de ser um alcançado pela graça. A graça é muito além disso. Muito além. A graça é alcançar, perceber e entender o sacrifício que ele fez. Isso. É aceitar, me disponibilizar para o chamado que ele tem para mim. É abrir meu coração e dizer assim, eu não vivi o que muitos viveram lá fora, mas eu quero acessar o que o Senhor tem para mim. É isso que pessoas que crescem, que nascem dentro da igreja, que crescem se desenvolvendo, precisam entender. Precisam ter um encontro com Cristo, porque se essa pessoa não entender isso, Jesus vai lá no mundo, vai salvar uma pecadora, vai salvar um pecador, vai dar um banho de misericórdia, vai encher com o Espírito Santo, vai começar a usar, e essas pessoas que nasceram dentro da igreja vão olhar e vão dizer, ué, eu tô aqui há tanto tempo, tô servindo, igual o filho mais velho, né? Isso. Mas eu tô aqui te servindo há tanto tempo, o Senhor não me dá nem um cabrito para matar com os meus amigos. É interessantíssimo, e eu marquei aqui, Pablo, quando você falou a respeito disso, eu fiz questão de marcar aqui a graça perdoadora. Eu marquei a graça que perdoa. E você colocou esse ponto, é o poder da maravilhosa graça. Ou seja, você foi bem claro, o filho sai da presença,
peca, desobedece, faz tudo que nós já conhecemos, né? E depois ele volta. E ele volta com a mentalidade que eu acabei de colocar aqui, querendo que a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente desobedeceu a Deus. E a gente tem que fazer algo, ou sofrer algo, porque o que eu fiz não pode ser assim. Tanto que quando ele volta e fala, não, eu vou voltar, mas eu quero que o pai faça de mim um dos seus empregados. Eu sou filho, mas porque o que eu fiz é muito grave. Daí quando ele chega, a graça perdoadora, ele recebe um abraço, em vez de uma acusação, Pablo. Sim, é interessante dentro dessa passagem do filho pródigo, porque se o povo vê o filho chegando primeiro, eles iriam julgar e iriam levar até o pai. Eles tinham a cultura fala sobre isso, que eles tinham autoridade de levar o filho até o pai e o discriminar, o julgar e ali dar cabo na vida dele. Mas só que eu acho interessante que o pai já esperava o filho. Aí você vê. E a Bíblia diz que de longe ele vê correndo, ou seja, ele não deixa a lei chegar primeiro. Não. A graça chega primeiro, abraça ele com um abraço de misericórdia, diz. Ele até ensaia, né? O filho até ensaia o discurso. Isso, mas eu vou falar isso. O pai não deixa ele concluir. Fala, não. Ele recebe um abraço. Porque uma vez filho, é filho para sempre. E isso é muito importante, Pablo. Ressaltando isso, porque esse jovem, esse moço que ele ali volta, o que me chama a atenção é que ele não se justifica. Sim. Ele não coloca a culpa em ninguém. Exato. Eu acho que isso também... Ele chama a responsabilidade, eu acho que né? isso também faz com que o pai tome essa atitude. Porque o que acontece hoje, Pablo, é que às vezes a gente quer se justificar aquilo que não tem justificativa. Sim. Eu faço, eu resolvo sair, eu resolvo pecar, eu resolvo desobedecer, eu resolvo fazer o que eu quero da minha vida, eu faço tudo com consciência, e quando eu quero retornar como? Eu vou começar a me justificar, nariz em pé. Sim. Vou colocar a culpa em Bertano, mas o pastor que isso, mas o irmão que isso, eu saí também por causa disso, ninguém foi me visitar, ninguém foi, sabe? Isso a gente herdou de Adão, né? Adão olha pra Deus e fala assim, foi a mulher que tu me deste, ou seja, coloca a culpa até em Deus, né? A gente é muito, a gente quer se justificar. E com Deus não tem que se justificar. Com Deus, eu pego o exemplo deste Deus gosta de gente de macho, né? Chega e fala, um dos versículos vai dizer assim, ele falando assim, eu pequei contra o céu perante ti. Exatamente. Agora você já viu, você vai fazer uma visita a um que está afastado, a uma pessoa que está assim, precisando de um filho pródigo, ele começa, senta aí. Então, mas eu saí por causa disso. Eu tô aqui há um mês, ninguém veio visitar eu, não recebi uma mensagem no WhatsApp. Ele começa a fazer biquinho, sabe? E ele não fez isso. O filho pródigo, em momento algum, fez isso, né? Por causa disso, por causa daquilo, o Bertano deu Pai do Senhor pra mim, não tive oportunidade de cantar, etc. Então... Esse é um problema, né? De repassar a culpa que você deveria assumir, e este menino, ele toma essa atitude. É por isso que a graça abraça antes, né? Jesus conhecendo a intenção, o pai conhecendo a intenção do coração, já auto se revela e vai em busca desse menino, já o encontra antes da lei chegar, né? Que coisa linda, né, Du? É isso que a gente precisa entender e pôr em prática, né? Porque errar, a gente vai errar mesmo, né? A gente é cheio de defeitos, cheio de erros, cheio de falha. Por isso a gente tem a graça. O que a gente tem que entender é assumir a responsabilidade, né? Ficar repassando, ficar terceirizando o pecado. Não. O problema é eu mesmo, eu que preciso. E quando a gente entende isso e a gente abre o nosso coração, a Bíblia diz que ele não resiste a um coração quebrantado. Há diferença aí, quando a gente vai olhar sobre a história, a biografia, a história de Saul e Davi. Quando você olha Davi, o pecado de Davi e os pecados de Saul, você vai olhar, se for colocar na balança, mas o problema não está no grau do pecado, o problema está como lidar depois do erro. Saul, ele gostava muito de se justificar. Sim. Não,
Saul é aquela pessoa que tem um pecado planejado, né? Eu vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo, mas se a casa cair, eu já tenho uma carta na manga. Coloca a culpa no povo, falo que ofereci o holocausto sem ter permissão, porque... mas você não estava aqui na hora? Não, mas essas ovelhas, esses gado bonito aqui, a ordem foi para sacrificar, para matar todos, mas eu deixei porque eu vou oferecer sacrifício para o Senhor, então fica tranquilo. Ou seja, quer justificar. Daí é o problema. Agora Davi não. Davi, quando a gente lê o Salmo 51, a gente vê, né, Davi, né? Davi derramando diante ali, né? Ou seja, torna em mim, ou seja, o coração puro. Não me lance fora da tua presença. Dá de volta a sua presença. Sim. São palavras... Tira de mim o trono, mas não tira de mim a presença. São palavras sinceras. Não tem justificativa. Eu acho que a diferença está aí. Sim. Com Deus não dá para justificar. Porque ele de fato teve um encontro, né, que a gente estava comentando aqui. Uma vez que eu tenho um encontro, né, uma vez que eu bebo dessa água, o próprio Cristo diz que eu nunca mais tenho sede. Nunca mais. Eu acho muito errado essa aplicação ao dizer para as pessoas, estão afastadas, se desviaram do caminho. Não, nunca bebeu da água. Porque quem bebe dessa água nunca mais tem sede. Nunca mais terá sede. E hoje essa água está disponível. Mas eu falhei, eu errei. Não, a água está disponível. Tá. Graça, é só acessar. A graça, eu acho interessante que Cristo ele morre de braços abertos, né? Para abraçar a gente, né? Não condena, não morre de braços fechados, ele morre de braços abertos. Ele entrega a sua vida de braços abertos para abraçar a humanidade, o mundo inteiro, né? É por isso que ele fala para Paulo, nos momentos mais difíceis que Paulo estava passando, Pablo, é por isso que ele fala para Paulo, a minha graça te basta. E depois eu preciso falar isso aqui porque me chamou a atenção, é que depois ele revela o que é a graça. Eu falei, sabe por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Ou seja, a graça de Deus, ou seja, o que é a graça? A graça é o poder de Deus na fraqueza do ser humano. E aperfeiçoa na sua fraqueza, ou seja, então, é a graça que nos fortalece. Então, o que é a graça? A graça é o poder de Deus na nossa vida. Ou seja, Paulo, quando ele estava naquele momento ali, ou seja, o Senhor falou, a minha graça te basta. Por quê? Porque agora meu poder vai ser trabalhado aí nessa fraqueza sua mesmo, nessa limitação sua, nessa fragilidade sua. E haja vista, Pablo, permite me falar, que é a verdade. Você repara para você ver, toda vez que você está se sentindo fraco, você está se sentindo totalmente dependente de Deus, você chega para um culto, você chega na presença de Deus sem reserva, você chega no culto, você está precisando de Deus, você quer Deus, você está totalmente dependente de Deus, você está fraco, você se sente fraco, você está ali, você chega no culto, Senhor, eu só quero ouvir o Senhor, eu preciso da sua presença. Daqui a pouco você está ali, daqui a pouco parece que vem um poder de Deus sobre a sua vida, você começa a ser derramado de lágrimas, a presença de Deus começa a ser notória na sua vida. O que é isso? É o poder de Deus aperfeiçoando na sua fraqueza. É forte. Que coisa boa, Dô. Que momento bom, que bom é saber que essa graça hoje ainda está disponível, né? Que a porta da graça ela foi aberta e ela continua, né? Que coisa boa. Dô, eu queria, antes da gente encerrar, que você deixasse um conselho para nós, tá? Deixasse um conselho para mim, para as pessoas que nos ouvem, para a minha geração, para a geração que virá, um conselho a respeito dessa graça, como eu alcanço, como eu obtenho, como eu entendo, quando eu a encontro, quando ela se revela a mim. Deixa um conselho pra gente. Amém. Pablo, essa graça de Deus, ela é tão assim, tão forte, porque, como eu disse para você, ela tá na minha vida todos os momentos. Se me permite, com 2 minutos, eu vou dar um breve testemunho aqui, que há exato mais ou menos 2 anos atrás, eu sofri um acidente. Você sabe, né?
Eu caí de uma laje de uma altura de 5 metros. Nessa queda, eu quebrei o punho, coloquei 6 pinos na mão direita, no punho, e me machuquei. É interessante eu dar esse testemunho porque há 2 anos atrás, eu analisando a altura e como eu caí numa guia alta, eu fiquei imaginando o que impedia, ou o que impediu que eu poderia ter caído ali, morrido, ou ou ficado aleijado, ou passado dessa. Então eu vejo assim que era a graça de Deus que estava comigo. Ou seja, naquela queda eu sofri machuquei o meu punho, porém foi só o punho. Eu caí de 5 metros. Quantas pessoas com uma altura menor do que eu fiquei sabendo, caiu, morreu. Então foi a graça de Deus. E eu quero dizer que para você que vão acompanhar esse podcast, para vocês que vão assistir, a graça de Deus é para você. Para você que é cristão, para você que todos os dias luta para ser uma pessoa melhor, para você que todos os dias busca a perfeição, para você que todos os dias busca estar próximo de Deus e fazer o bem, mas muitas vezes você não consegue. Para você que todos os dias tenta ser uma pessoa melhor e muitas vezes você não consegue. Mas todos os dias você está buscando. A graça de Deus é para você. Aleluia. E a graça de Deus também é para você que se encontra afastado. Talvez como esse filho pródigo que nós comentamos aqui. A graça de Deus é para você que talvez se afastou, se distanciou, está longe dos caminhos e acha que não tem mais jeito para você, que você está desobedecendo a Deus, que você pecou, ou você que foi ferido, você está distante de Deus e você está sem força para voltar, sem ânimo para voltar. Eu quero te dizer que a graça de Deus também é para você. Isso aí. A graça de Deus é para mim. A graça de Deus é para você. A graça de Deus só não é para você. Para você que se sente forte, você que se sente bom, você que se sente melhor do que os outros, você que adora apontar, acusar, questionar, você que consegue com as suas próprias forças, aliás, você consegue, você é bom. A graça de Deus só não é para você, mas a graça de Deus é para mim, que sou fraco, para você que se afastou, que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós precisamos dessa graça, Pai. É isso aí, e ela está disponível hoje para a gente acessar. Só basta abrir o meu coração, que o noivo vem, entra, faz morada e transforma a minha vida, que me restaura, me traz de volta e muda a minha história, mudando destinos, né? Du, muito obrigado. Deus abençoe Amém. Você por esse tempo, por este momento. Eu tenho certeza que você virá outras vezes com outros temas, né? Tem muita coisa boa aí dentro aí de você para ser liberada para pessoas que precisam nos ouvir. Obrigado por ter sido. Amém, papo. Foi um prazer. Estamos juntos e sempre que precisar da gente, eu quero agradecer, né, por essa oportunidade ao Ney, a nossa Josi ali que tá ali. Me sinto em casa aqui, me sinto à vontade mesmo, você sabe disso, e foi um prazer fazer parte desse podcast. Isso aí. É isso aí, gente. Deus abençoe você que ficou até aqui, né? Que assunto bom, né? Que coisa gostosa ouvir isso a respeito da graça. Eu sou... em particular, assim, a graça é um dos assuntos que mais mexe comigo. Porque um dia eu fui alcançado também.
Enfim, Deus abençoe você que tem ficado aqui, que tem ajudado esse projeto. A gente quer agradecer também o Natanael. Que caneca bonita que a gente ganhou. Que isso, hein? Que forte, hein? Deus abençoe, Natanael. Deus abençoe todo mundo. E é isso aí, gente. Vamos pro próximo. A graça hoje está disponível. Deus abençoe.